Segundo dados divulgados pela Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil, somente aqui no Distrito Federal, nos 3 primeiros meses de 2020, o Disque Denúncia somou mais de 1.000 delações de negligência, crueldade ou descuido contra animais. Este é o segundo crime mais denunciado à polícia. E legislação não falta. Para ter uma ideia, em 1978, a Unesco proclamou a Declaração Universal dos Direitos Animais. No Brasil, o artigo 225 da Constituição Federal condena a crueldade contra essas espécies. Já em 1998, a Lei de Crimes Ambientais passou a criminalizar abusos, maus-tratos, ferimentos e mutilações e por aí vai. Mas por que esses números são tão altos? Como será que a legislação brasileira pune quem maltrata os animais? É o que você vai ver no artigo 5º de hoje. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. E sobre proteção aos animais, eu converso agora pela plataforma Zoom com a doutora em Direito Ambiental e professora da PUC em São Paulo, Érica Bechara, e com o advogado especialista em Direito Penal, Leonardo Memória. Obrigada pela participação de vocês aqui no artigo 5º. Doutora Érica, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que caracteriza maus tratos em animais. Agradeço o convite para falar sobre um tema que eu acho extremamente relevante. E você começou com uma pergunta muito importante. Porque todos nós temos algum entendimento particular sobre a questão da crueldade, a questão dos maus-tratos, né? Uns são mais sensíveis a essa questão, são abolicionistas, né? Acham que os animais não podem ser usados de forma alguma. Outros são indiferentes, né? Mas qual que é a postura do direito? O que o direito entende sobre crueldade? Tem colocado aqui que a Constituição Federal veda expressamente a crueldade contra os animais. A Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei de 98, da mesma forma, também veda a crueldade, veda os maus-tratos contra os animais. Mas nenhuma delas define maus-tratos. E aí surge uma série de dúvidas, né? Porque nós hoje temos inúmeras práticas que envolvem animais, algumas são cruéis, outras não necessariamente. Então, o intérprete é que tem que buscar esse conceito. E para a gente entender esse conceito, eu identifico duas premissas básicas. A primeira é que a ciência, e aí a Constituição Federal, na linha da ciência, já detectou que os animais, principalmente os vertebrados, são seres sencientes. Isso é absolutamente relevante, porque são seres vivos que têm a capacidade, a consciência da dor. Eles sofrem, eles sentem, eles, claro, têm alegria, euforia, mas também eles podem sentir dor física, depressão, tristeza, medo, angústia. E é isso que faz com que a legislação queira proteger os animais, porque são seres sencientes. E na segunda premissa, a gente tem que entender que as leis são feitas pelos animais humanos. E a lei, por mais que proteja, por mais que tenha avançado muito nessa questão de proteção dos animais contra os maus-tratos, ela não chega a colocar os animais em pé de igualdade com os seres humanos. Então, a gente pode dizer que a legislação tolera algum tipo de uso com os animais, o uso de animais, se for para atender necessidades humanas, até mesmo necessidades ambientais. Doutor Leonardo, e negligenciar ou maltratar um animal é considerado crime? Olá, tudo bom? Sim, é considerado crime, sim. Concretizando o que a Constituição Federal determina sobre a proteção dos animais, a Lei de Crimes Ambientais, no seu artigo 32, diz expressamente que maltratar, abandonar e ferir um animal de qualquer espécie, seja doméstico, selvagem, silvestre, qualquer tipo de animal, é considerado crime ambiental. E qual é a punição para quem age dessa forma, doutor Leonardo? A prisão é de 5 anos, mais multa, e você pode ser condenado a não ter mais nenhum tipo de animal, proibido você ter qualquer tipo de animal, seja doméstico, seja pet, alguma coisa desse sentido. Achei bem interessante o posicionamento, você vê aí exatamente no sentido da norma. Ora, você pode pegar 30 anos por matar uma pessoa, mas no máximo você pode pegar no máximo 5 por matar um animal. E mesmo essa pena de 5 anos parece que não tem assustado muitas pessoas, né? Porque a gente falou no início do programa, doutora Érica, os números são muito altos, né? Então, mas olha, esse é o problema que a gente observa em todas as áreas do direito.
nós temos, como bem colocado, muitas leis ambientais. Bom, nós temos a Constituição Federal que proíbe a crueldade contra os animais, temos a Constituição que proíbe maus tratos. Então, mesmo com leis rigorosas, o ser humano descumpre essas leis. E isso é desde sempre. O que nos mostra que a falta de uma lei pode dificultar a proteção, mas a existência da lei não vai garantir essa proteção. Ou seja, a lei sozinha não consegue impedir esses ilícitos. Agora, no caso específico de maus tratos, eu vejo que ajudaria muito, né, a aplicação das normas, ou a efetividade das normas, a uma maior consciência e sensibilização das pessoas com relação à ciência dos animais. E agora nós vamos mostrar uma pergunta que a nossa produção recebeu. Vamos ver? Quais são os maltratos mais comuns em animais? Doutora Érica. Bom, se você pensar no animal doméstico, o tipo de maltrato que a gente mais vê é o abandono e a agressão, a violência com o animal mesmo, né? A gente, enfim, tem a lembrança triste, né, do caso do Sansão, que até virou a Lei Sansão, que é um pitbull que teve as patinhas decepadas por um servente de uma empresa, e isso gerou uma comoção tão grande que até houve a aprovação de uma lei que foi apelidada de Lei Sansão, para evitar a crueldade contra os animais domésticos. Agora, se a gente for pensar nos animais em geral, aí a gente tem vários outros tipos de crueldade. A caça esportiva, né? Matar o animal por prazer, persegui-lo, matá-lo apenas para dizer, olha, eu consegui, né, abater um animal selvagem, né? O circo, briga de galo, briga de pitbull, testes de cosméticos e animais, algumas manifestações culturais como vaquejada, rodeio, que também estão sempre sendo questionadas em juízo. A forma de criação de alguns animais para o abate, né? Hoje a bola da vez é a produção do foie gras, que é o patê de fígado de pato, de ganso, né? Que é feito a partir de crueldade contra os gansos. Então tem várias atividades culturais, esportivas, profissionais, industriais que envolvem animais e que podem embutir maus tratos. Doutor Leonardo, e o que é levado em consideração na hora de definir ali a pena para quem comete esse tipo de crime, seja negligência, abandono, maus tratos? Varia de acordo com a gravidade do que acontece com o animal, com o resultado daquela ação? Exatamente. A lei fala até 5 anos. Quanto mais grave, quanto pior o maltrato aos olhos da legislação, mais grave. Tanto é que no caso se gerar a morte do animal, a gente tem um aumento de pena, podendo chegar até 7 anos. Mas, ainda não chega ao caso de um ser humano. Agora, muita gente acha que não é nenhum crime abandonar o animal. Se muda, deixa para trás, ou aquela velha imagem que a gente vê colocando os filhotinhos ali numa caixinha, abandonando. Isso também é crime, né, doutor Leonardo? Isso é crime sério, assim. A depender, pode configurar, depender de onde você deixa, por exemplo. Tem pessoas que deixam na rodovia, como numa situação muito mais perigosa do que, eu pego meu animal e deixo numa caixa do lado de um abrigo. Você cometeu crime, mas você ainda tem a chance de receber uma pena menor porque deixou do lado de um abrigo. Tem pessoas que raciocinam, é animal, vai saber caçar, e deixam numa rodovia. Essa pessoa, ela tem uma pena muito maior. Ela tem uma gravidade muito maior da situação. Doutora Érica, só para a gente deixar bem claro que a senhora já até citou, quando a gente fala dessa questão de negligência e maus tratos, não é só com animais domésticos, animais silvestres e outros tipos de animais também, não é mesmo? Isso é muito, muito relevante destacar. A Constituição Federal, quando proíbe a crueldade contra os animais, ela fala animais. Ela não se refere a animal doméstico, silvestre, nativo, exótico, né? E o interessante é que a lei dos crimes ambientais, quando ela vai falar dos maus tratos, ou melhor, quando ela vai criminalizar a conduta de maus tratos, ela deixa bem claro que os animais maltratados, que podem gerar o crime, podem redundar no crime, são os animais domésticos, domesticados, silvestres, nativos, exóticos, inclusive que vem de outro país, né? Um circo maltrata um leão que vem de outro país, que não é da fauna brasileira, não é da fauna nativa. O crime acontece da mesma forma. Então, todos os animais podem ser maltratados e a legislação não diferencia, até porque os animais
domésticos e silvestres são sencientes, como são os nativos, os exóticos, então não teria por que ter a diferenciação. O que acontece, eu até mencionei há pouco a lei sanção, mas acabei não falando o que era, essa lei sanção trouxe na lei dos crimes ambientais um aumento de pena quando os maus tratos envolvem cães e gatos. Bem da verdade, né? Não teria por que diferenciar, porque todo animal que sofre maus tratos sofre da mesma forma, né? Mas, e o projeto de lei nem visava apenas aumentar a pena do crime praticado contra cão e gato. Mas, na evolução do processo legislativo, chegou-se a esse ponto, porque, enfim, entende-se, bom, pet, animal silvestre, as pessoas têm muito mais contato, afinidade, e qualquer maus tratos que envolvem esses animais não tem qualquer justificativa. Então, a pena quando maus tratos envolve cão e gato é maior. Não significa dizer que só os animais domésticos são sujeitos à crueldade ou são protegidos pela norma. Todos são. Bom, e a senhora falou aí de circo. Nós recebemos uma pergunta de telespectador justamente sobre isso. Vamos ver. Por que não existem mais animais em circos? Doutora Érica, realmente os espetáculos circenses foram mudando aí ao longo dos tempos. O que levou a essa mudança? Certamente, a questão da crueldade foi uma dessas razões. Por quê? Porque a questão da crueldade mobiliza pessoas no mundo inteiro, né? Não é só no nosso país que se fala, que se discute maus tratos e que se busca eliminar os maus tratos contra os animais. E há muito tempo se vem discutindo o uso de animais em circos ou em atividades turísticas em geral. Porque o circo usa muitas vezes animal silvestre, que então é extraído do seu habitat, para ele fazer aquelas brincadeiras, aquelas peripécias circenses, ele tem que ser treinado, porque isso não é da natureza do animal. Esses treinos muitas vezes envolvem violência, castigos. Então, os animais são maltratados, e claro, e quando eles estão no circo, vão transitando de uma cidade para outra, ficam em jaulas ínfimas, muitas vezes nem são devidamente alimentados. Então, tem uma série de maus tratos que são impostos aos animais de circo, que, obviamente, a população já não tolera mais, inclusive, não quer mais ir a circos que usam animais. Mas, de qualquer maneira, no nosso país, a gente pode dizer que a legislação evoluiu muito nesse sentido. Nós não temos ainda uma lei nacional proibindo o circo, animal em circo, desculpe, o circo não, o circo pode continuar, estou falando do animal em circo. Tem um projeto de lei que já está tramitando há um bom tempo. Agora, vários estados saíram à frente e eles aprovaram leis estaduais proibindo a exibição de animais em circos. Me parece até que quando a lei nacional vier, vai ser muito bem-vinda, nós já teremos a prática praticamente abandonada. É o que se deseja. E isso, obviamente, não é um decreto de extinção dos circos, porque os circos podem existir, devem existir, quem nunca frequentou um circo, e se divertiu com o circo, mas devem existir com outras exibições, com outras atrações, não com os animais. Os animais não devem ser usados para entretenimento. Pois é, doutor Leonardo, e o que pode acontecer com quem insistir nessa prática aí, seja num lugar onde ela é proibida ou num lugar onde ela até ainda é aceita, mas não está ali dentro das normas, está maltratando ou negligenciando o animal? Então, como a doutora Érica explicou, não existe uma lei nacional, com relação a animais em si. Existem leis regionais localizadas. Aqui no Distrito Federal, a gente tem a Lei 6.113, de 2018, que proíbe, sim, a utilização dos circos. O que acontece? Aqui, para o circo poder ter alvará de funcionamento, primeiro, não pode ser exibido, segundo, se verifica as condições, se tiver animal, como eles estão sendo tratados e tudo mais. Se estiver sendo maltratado, ele vai ser encaixado naquela lei que a gente anteriormente falou, dos maus tratos, da Lei de Crimes Ambientais. E aí ele pode responder criminalmente e vai responder administrativamente aqui pelo Distrito Federal com multa. Bom, e nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre proteção aos animais. Como a legislação protege as espécies e pune quem comete esse tipo de violência.
Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com a doutora em Direito Ambiental, Érica Bechara, e com o advogado especialista em Direito Penal, Leonardo Memória. Doutora Érica, nós terminamos o primeiro bloco falando aí da questão de circo e mais uma outra questão que também chama muita atenção, que felizmente a gente não vê tanto mais, são os cavalos puxando carroça, muitas vezes em situação degradante. Isso vem mudando realmente em todo o país? Existem leis nacionais que proíbem ou varia de acordo com o Estado? Varia de acordo com o Estado, até porque, como não é uma atividade já que se vê de maneira tão alastrada pelo país, acaba não havendo aí um impulso na área nacional, na esfera federal, para se aprovar uma lei nesse sentido. Mas também já se discute muito o uso de animais pelo trabalho, né? Porque eles são usados nessas carroças como uma espécie de trabalho, mas não tanto o uso em si, mas muitas vezes o uso que extenua o animal. Muitas vezes o animal está lá, né, com sede, no sol, calor, e trabalhando horas a fio, sem descanso. E isso, obviamente, agride o animal. Esse cansaço, esse excesso de trabalho com relação ao animal, obviamente, pode caracterizar maus tratos. Infelizmente, a gente já viu cena, né, do cavalo cair na rua de tão debilitado e de acordo com o peso do que ele está carregando também. E aí, o que pode acontecer com o carroceiro que está puxando ali uma carroça com um cavalo nessas situações, doutor Leonardo? No caso de cavalo cair extremamente cansado, qualquer outro animal que é demonstrado que não tem cuidado com ferradura, dentição, questão de higiene mesmo, ele volta para a lei do artigo 38, volta para o artigo 38 da lei de crimes ambientais, crime ambiental de novo, podendo ser aumentada a pena, a depender da situação do cavalo, a situação se o cavalo chega a morrer, podendo pegar uma pena até de 7 anos, como eu já disse anteriormente. Então vamos falar um pouquinho agora dos animais silvestres, doutora Érica. O simples fato de retirar o animal do habitat dele já pode ser considerado um crime? Sim, eu compreendo dessa forma. Porque o animal silvestre, ele vive na natureza, tem toda uma dinâmica, né? Interage com outros animais, se alimenta, né? Provê a própria vida, sustento, a sua manutenção. Então, ao tirá-lo da natureza, já existe a crueldade simplesmente de removê-lo do seu ambiente natural, muitas vezes para o habitat humano. Pior, ainda para trabalhar. Muitas vezes. Às vezes ele é retirado da natureza para ser vendido como pet, o que também é errado, ou às vezes ele é tirado da natureza para trabalhar em atividade turística, o entretenimento, etc. Então, além de tudo, além de sair da natureza, ele precisa desenvolver atividades que não são próprias não são do seu, não são naturais do animal. Além disso, o animal, quando ele é retirado da natureza, a atividade é ilícita. Então, ela tem que ser escondida, dissimulada, é uma atividade clandestina, e aí os animais são transportados em péssimas condições, Porque quem já não viu em várias reportagens, vários programas falando sobre crueldade com os animais, mostrando os animais, aves principalmente, inseridas em tubos de PVC, espremidas nesses tubos de PVC para passar lá no meio da carga e eventualmente parar uma fiscalização, ninguém encontrar. Doutor Leonardo, e o que pode acontecer aí com quem trafica, faz contrabando de animais silvestres? Isso é um crime sério, né? O tráfico e comércio de animais, aí ele já tem uma legislação um pouco diferente. Ele está no artigo 29, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa. Além, tem outras penas previstas, como prestação de serviço à comunidade, outras situações que podem ser encaixadas aí. Não é uma lei, é um artigo diferente da lei. E se, por exemplo, o animal foi traficado nessas condições que a doutora Érica falou aqui, como a gente já viu em inúmeras reportagens, agrava a pena, né? Na verdade, não agrava a pena, ele responde pelos 2 crimes, maltratos e o tráfico. E aí ele pode acumular, que a gente chama de acúmulo material de penas, e ele responde nos 2 crimes. A dependendo, pode ser que ele seja considerado até reincidente, se for em práticas diferentes. E sobre isso nós recebemos mais uma pergunta, vamos ver?
para onde vai o animal silvestre ou até mesmo o animal que foi contrabandeado, que é apreendido. Doutora Érica. O animal silvestre deve, de acordo com a lei, tanto a lei dos crimes ambientais, como o decreto 6514 de 2008, que trata das infrações administrativas, dizem que o animal tem que ser libertado em seu habitat, devolvido para o local de origem. Só que muitas vezes isso não é possível, ou pelo menos não é possível imediatamente. Você precisa identificar se o animal tem condições de voltar para o habitat, porque às vezes ele ficou tanto tempo fora do seu habitat, né, adaptado ao ambiente humano, né, forçadamente adaptado ao ambiente humano, que a devolução dele para o habitat pode causar a morte dele. Né? Então você tem que também saber a origem do animal, para não ter nenhum problema com a sua reintrodução, enfim. Então, muitas vezes o animal não é imediatamente libertado no habitat, mas ele é enviado, então, para um jardim zoológico ou para um centro de triagem, um criadouro, que vai buscar readaptar esse animal, criar condições de readaptação desse animal para, depois de um tempo, libertá-lo na natureza. Pois é, acho que um desses casos que pode entrar aí nessa hipótese que a senhora falou é o de papagaio, que já foi considerado um animal que era muito criado, as pessoas, inclusive, ensinavam a falar e tudo, e que cada vez, graças a Deus, é bem mais raro. Doutor Leonardo, ainda existem esses casos, as pessoas podem criar desde que tenham o papagaio já há muito tempo ali na casa, família, ou de jeito nenhum? Tá, a primeira questão a gente precisa saber se a legislação exige uma autorização. A legislação estabeleceu uma lista de animais, está no site do IBRAM, que fala que tais animais podem ser utilizados como pet, mas é interessante ver, primeiramente, se está autorizado. Aquelas pessoas que já têm o papagaio, já têm a situação, é interessante procurar o IBRAM também para saber se tem que renovar a autorização, falar, olha, eu já tenho há muito tempo, estou com ele nessa situação, para não cair num crime de maus tratos ou qualquer coisa de tráfico de animais. E nós vemos que os maus tratos podem ser de várias formas. E uma delas, e que tem chamado a atenção das autoridades, é o uso de animais para experimentos, cosméticos e até remédios. Sobre isso, eu chamo uma reportagem. Você é muito linda. Você é um amor de mãe. A inversão de papéis foi provocada pelo Alzheimer. A doença levou as memórias e a independência da mineira Ana Isabel. Eu cuidei da minha mãe por 13 anos, tá? E foi muito difícil, porque quando ela começou a parar de andar, começou a não comer mais, começou a ficar restrita na cama, ela não falava. E aí, então, a gente... É triste, gente. É muito difícil esse momento que a doença avança, esses momentos finais. Ana Heloísa, que sempre compartilhou a experiência dos cuidados com a mãe na internet, continuou na rede, sendo apoio para outros cuidadores. Desde o início da doença, eu procurei muito na internet também sobre a cura. Eu acredito na ciência, tá? E eu sei que ela vem evoluindo, que existem remédios que ajudam a parar, né, a parada na doença. Uma pesquisa científica pode demorar anos para ser concretizada. Aqui na UNB, há mais de 10 anos, um estudo sobre a cura de doenças neurodegenerativas está em andamento. Doenças como Alzheimer e Parkinson. Os modelos utilizados são ratos e camundongos, que passam por testes clínicos e comportamentais e têm respondido bem aos medicamentos utilizados. O nosso laboratório hoje tem alguns compostos, 2 compostos especiais que se mostraram muito eficientes para o tratamento dessas doenças. Nós temos um que diminuiu 80% a morte de neurônios na doença de Parkinson e um que melhorou, reduzindo o impacto da doença de Alzheimer, melhorando a memória nos nossos modelos. Então, para algumas doenças, a gente ainda mantém a necessidade de modelos
em vivo. Todas as nossas forças, nossos conhecimentos são para que os animais não sofram, não tenham estresse, não tenham ansiedade desnecessária. O Brasil possui uma lei federal que regulamenta a experimentação animal. A Lei 11.794, de 2008, conhecida como Lei Arouca, em menção a seu autor, o então deputado federal Sérgio Arouca, estabelece um conjunto de regras, como a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, e a constituição de comissões de ética no uso de animais, as CEUAS. Doutora Érica, o que a lei diz aí sobre esse tipo de teste em animais? Essa lei não proíbe o uso de animais em experimentos científicos ou em práticas educacionais. Estabelece uma série de regras com a ideia de minimizar ou eliminar o maltrato ou o sofrimento do animal nessas práticas, né? Mas o que eu acho mais interessante e que vai ao encontro daquele conceito inicial da crueldade, né, que eu discuti aqui, que é a lei dos crimes ambientais. A lei dos crimes ambientais, no artigo 32, parágrafo 1º, diz que o uso de animais nesses experimentos é considerado maus tratos, salvo se não houver recurso alternativo. Então, a ideia é a seguinte: tendo recursos alternativos, não se pode utilizar animais. Não havendo recursos alternativos e se demonstrando que é necessário testar em animais, então isso será tolerado. Mas isso não significa que a lei ela é totalmente conivente com o uso de animais nesses experimentos. O que a gente observa é uma busca da legislação de incentivar o desenvolvimento científico para que a gente possa abandonar por completo o uso de animais nesses testes. Então, tem vários testes alternativos sendo validados internacionalmente, reconhecidos pelo Conselho de Experimentação Animal aqui no Brasil, e o Conselho diz, quando nós reconhecermos um teste alternativo, em 5 anos ninguém mais vai poder usar o teste em animais, porque tem um teste alternativo. E qual deve ser a postura, doutor Leonardo, dessas empresas para evitar ir contra a lei e até também para conquistar o cliente? Porque cada vez menos as pessoas aceitam esse tipo de conduta, né? No Brasil não é proibido os testes dos animais, porém a burocracia é muito grande. E desrespeitar essa burocracia, você tem multa que vai de 5 mil a 20 mil reais com a perda da licença de comercializar os referidos produtos ou botar eles no mercado. Então, existe também uma regra de vigilância muito grande, no sentido de, olha, existem possibilidades que você pode adotar na sua indústria e, caso você não cumpra, a gente vai te multar pela defesa dos animais. Doutora Érica, está em tramitação no STF a DPF 640, que trata do abate de animais apreendidos em situação de maus tratos. Como a senhora avalia a importância de uma decisão dessa? Já existe uma cautelar concedida nessa ADPF para suspender qualquer tipo de abate. Não significa que essa vai ser a decisão final do STF, mas significa que o STF teve cautela. Olha, não vamos tolerar nenhum tipo de abate nesses casos, por enquanto, até termos uma decisão final, porque se nós tivermos uma decisão final que diz que é inconstitucional esse tipo de abate, os animais já foram abatidos. Mas é muito importante pensar nisso, porque a lei tem a previsão da destinação dos animais apreendidos, seja por contrabando, tráfico ou também por maus tratos, que no caso de animal silvestre, ser libertado no seu habitat, no caso de animal doméstico, prevê venda ou até doação. Mas a lei não fala em abate, simplesmente, foi apreendido, então sacrifica o animal. Então, isso é que está causando surpresa e, por isso, essa DPF foi ajuizada. Porque não tem previsão legal para o abate pelo simples fato de ter sido apreendido. Doutor Leonardo, então, para a gente terminar aí, só uma dica, onde denunciar maus tratos? Aqui no Distrito Federal tem a delegacia especializada, em outros estados acredito que também tenha, mas a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia de polícia ou mesmo em qualquer órgão do Ministério Público, para apuração pelo Ministério Público.
Bom, então fica aí a dica. Não aceite maus tratos contra os animais. Vamos cuidar bem deles, eles merecem. E assim nós chegamos ao final do programa de hoje. Dr. Leonardo, doutora Érica, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!